Voltamos a falar sobre os anúncios do governo do estado para enfrentar a crise financeira. O governador José Ildo Sartori decretou hoje cortes nos orçamentos das secretarias e determinou limite na contratação de cargos de confiança. A repórter Cristine Galiza segue ao vivo no Palácio Piratini. Cristine, na prática, o que representam esses cortes? Olha, Cristina, a coletiva terminou agora há pouco com os secretários e eles garantem que para a população que depende dos serviços de educação, saúde e também da segurança pública, o impacto vai ser reduzido ao menor possível. A ideia é prejudicar o menos possível essas áreas. O corte nos orçamentos é de 20% em cada secretaria. Vai ser a ideia é deixar de gastar 20% em cada secretaria, embora seja muito difícil acreditar que não vá haver realmente impactos, né? O governo também vai deixar de preencher 700 cargos de confiança, também uma outra medida para tentar conter o gasto, que como a gente mostrou aí no início do jornal, esse prejuízo do Estado ele é de 5,4 bilhões de reais, a conta não fecha, então é preciso fazer um esforço mesmo. O governador também disse que vai tentar buscar recursos para o Estado, né? Vai tentar, com o governo federal, melhorar o repasse das verbas, dos impostos, né, que estão ficando retidos lá na União, e tem a repactuação da dívida também, mas isso só deve dar reflexos para o orçamento no ano que vem, Cristina. Na verdade, o governador já esteve em Brasília com o Pires na mão, não é mesmo, Carolina? Me parece que não teve muito sucesso por aí. Boa tarde, Carolina. Alô, Carolina, está ouvindo a Cristina aqui do estúdio? Olha, Cristina, o governador esteve aqui em Brasília, sim, mas não há nenhuma resposta do Ministério da Fazenda sobre a liberação dos 118 milhões de reais do Fundo de Exportações. Recursos esses que deveriam ter sido repassados ao Rio Grande do Sul ainda em janeiro e até agora não foram repassados. Com os 118 milhões, o governo já pretendia começar, pelo menos, a sair da crise, que é bastante difícil aí no Rio Grande do Sul. Além disso, ainda tem a renegociação da dívida do Estado com a União, mas que o governo federal ainda não regulamentou e nem tem data para regulamentar. Portanto, essa ajuda aqui do governo federal aí para o governo do Estado não é garantida. E outra, a União também passa por um momento bastante difícil em suas contas públicas. Então, nós estamos falando em dois entes, a União e o governo do Estado, que estão passando por crise. Então, é muito difícil que aqui a presidente Dilma possa dar essa ajuda a curto prazo aí para o Rio Grande do Sul. Infelizmente, Cristina, uma má notícia. Carolina, você lembra daquela senhora que nós mostramos ontem aqui no Jornal do Almoço? Ela estava perdida, não lembrava onde morava e fugiu do segundo abrigo, onde foi levada pela Brigada Militar. Até agora, ninguém sabe onde essa senhora de 70 anos está. O nome dela é Inês Antunes Moraes. Veja bem aí as fotos. Ela foi encontrada no Morro Santa Teresa na noite de terça-feira e sumiu ontem de manhã de novo. Você conhece a dona Inês? Sabe onde ela está? Conhece algum familiar dela? Bom, a história da dona Inês é um mistério. Mas a gente sabe que existem doenças que começam a mostrar os primeiros sinais assim, quando uma pessoa se perde e subitamente não se lembra mais como voltar para casa, onde mora. São as demências, que em geral atingem os idosos. A mais comum delas é o Alzheimer. Inês, o nome dela é Inês. No início foi assustador, porque começou do nada, é uma doença que a gente sempre pensa que acontece no vizinho, né? E as alterações de humor, alterações da rotina dela, aos poucos foram mudando. E foi precoce, foi uma doença precoce. Com 58 anos ela teve, e ela estava lúcida quando recebeu a notícia. Ela falava e dizia, eu não tenho essa doença, não é comigo isso, o doutor está errado. E de lá para cá foi uma descoberta, um dia de cada vez. A gente costuma brincar aqui em casa, né? Um dia de cada vez. O ator principal nessa história era o papai. Nós éramos os coadjuvantes. Então mudou minha vida totalmente. Mas o senhor está sempre me buscando, né? 47 anos, há 48 anos de casado, né? Eu tenho um filho de 45 já. A paciência é o segredo. Ter paciência, amor, né? Tem que ter paciência, tem que ter amor. Assim você consegue superar tudo. Tenho certeza disso. Bom, o primeiro ponto é nunca mais deixar sozinha. Quando a gente chega ao ponto onde a gente diz, não, ela tem Alzheimer, é nunca mais deixar sozinha. Sempre sob orientação de alguém. Isso aí tem que te ajudar. No início eu passei por isso, né? Eu pegava o carro, mas ele esquecia a chave em cima da mesa, pegou o carro e foi embora. Estava lá em São Leopoldo. Estava em São Leopoldo, quando eu consegui falar com ela, estava em São Leopoldo. Aí eu liguei pro
posto lá e pedi para segurar o carro dentro, para segurar ela lá. Aí eu peguei um táxi e fui lá buscar ela. Ela estava, onde foi fazer aqui? Ah, não sei, me perdi. Ela queria andar e ela abria a porta, a porta fora. Se você estivesse na frente, ela te tirava. Foi o que ela fez uma vez. Pegou pelos braços e me jogou no sofá. E o Kevin, tem um filho de 10 anos, ele começou a chorar. Mamãe, o que está acontecendo? Eu disse, não, vovó, a gente vai descer com ela. E aí andava com ela, tranquilizava. Então a gente vai criando planos de ação dentro da família, um ajudando o outro. Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Né? E essa frase é a que nós praticamos na nossa casa, na nossa família. Meu irmão, eu, papai, né, nossos amigos. Ela não sabe mais quem ela é, mas nós sabemos quem ela é. Nós sabemos tudo que ela fazia por nós. Ela foi uma mãe maravilhosa, ela era maluca, ligada em 220. Tanto quando ela recebeu a notícia que ela tinha um Alzheimer, ela disse, eu não tenho isso. Não, isso aqui é interessante que com o passar do tempo, o amor aumentou muito mais. O amor aumenta cada vez mais. Fechando. É coisa de Deus mesmo. Bom, casos como esse existem aos milhares. Estima-se que 1 em cada 10 pessoas acima de 65 anos tem alguma forma de demência. Aos 80 anos, são 3 pessoas com algum problema em cada 10. Será que as famílias estão prontas para enfrentar essa realidade? Aliás, como é que se enfrenta essas doenças? Para falar sobre o assunto está conosco o diretor do Instituto de Doenças Neurológicas do Sistema de Saúde Mãe de Deus, o médico neurologista Maurício Friedrich. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Almoço. Boa tarde. Doutor, eu acho que às vezes as pessoas demoram um pouquinho para entender que os seus velhinhos não estão esquecidos, mas sim doentes. Certo, sem dúvida. É isso mesmo? Sem dúvida nenhuma. O que acontece é que as famílias, de início, procuram dar um significado, né, com o envelhecimento do indivíduo, né? Mas quando aquelas alterações de memória, de linguagem, alterações das funções executivas, as funções que nos caracterizam, as tarefas que nós precisamos fazer, começam a atrapalhar o funcionamento do indivíduo, né? Esse indivíduo certamente está com alguma forma de doença cerebral que pode ser progressiva. Nem sempre é Alzheimer. A doença de Alzheimer é a mais comum, diria, das doenças degenerativas, são quase 80% dos casos, né? Mas existem outras demências, como demência de corpúsculos de Lewy e outras formas de parkinsonismo, por exemplo, que cursam com alterações cognitivas. Mas os sintomas são mais ou menos os mesmos. Os sintomas dos pacientes com doença de Alzheimer são mais ou menos os mesmos, né? Ele varia um pouco conforme o tipo de demência, o diagnóstico diferencial de outros tipos de demência degenerativa. Existem também as demências relacionadas a processos vasculares, circulatórios. Na verdade, não existe uma cura, a gente sabe disso. Mas há sim como os pacientes poderem ter uma melhor qualidade de vida e as famílias também. Sem dúvida. Na medicina, se nós vamos ver os últimos 100 anos, né, a maior parte das doenças não são curáveis, né? Mas isso não significa que não exista um tratamento, não significa que exista uma série de orientações médicas, né, que podem ser dadas para melhorar muito o bem-estar dessas pessoas. Como, por exemplo, você poderia dar algumas dicas? Esse caso, né, que realmente estarrecedor dessa senhora que foi encontrada perdida, né, e não sabia onde morava. Casualmente, né? Também chama-se Inês, uma outra senhora Inês que nós mostramos Então, assim, existem orientações nesse sentido. Então, uma pessoa que a família já se deu conta que ela tem dificuldade de memória, que não consegue ter a sua mesma autonomia, né? Essa pessoa certamente não pode ficar sozinha. Essa pessoa, com o avançar da doença, não tem condições de sair na rua desacompanhada, porque certamente o que vai acontecer pode gerar uma catástrofe. Eu tenho a impressão que mesmo acompanhada, essa pessoa deve estar com alguma identificação, porque ela corre o risco de se perder mesmo. Certamente. A coisa mais simples é ter uma identificação com o nome e com o endereço, né? Mas existem coisas mais complexas, por exemplo, chips implantados na pele, né? Nós temos poucos exemplos aqui no país, mas fora daqui existem exemplos de chips implantados que podem ser achados por GPS em caso a pessoa se perca. Mas o mais importante é prevenir isso, que isso não aconteça. Que a família tenha um cuidado, né? Que tenha a segurança desse indivíduo e que então, não deixe essa pessoa com desorientação sair desacompanhada, que realmente pode não voltar para casa. Bom, doutor, você está acostumado com isso. O diagnóstico, dar esse diagnóstico para a família é muito dolorido. E a família tem que estar preparada, porque realmente o tratamento é muito complicado, né? Certo, mas é importante que a família, desde o início, tenha contato com a realidade, né? Então, um diagnóstico correto é muito importante para saber o que se espera, né?
nos próximos anos. Porque existem fases diferentes da doença e conforme a fase que se encontra esse indivíduo, existe uma série de orientações que melhoram muito o bem-estar do indivíduo e melhoram muito a comunicação com a família e melhora, sem dúvida nenhuma, a participação dessa família com relação a esse doença. Eu acho que às vezes as famílias meio que querem esconder o problema e ficam com receio, por exemplo, de não deixar mais a pessoa dirigir, de daqui a pouco ter que colocar fralda na pessoa, mas isso é importante. Por isso as orientações, né? As orientações médicas, e existem profissionais, não só médicos, existem outros profissionais que também têm condições de dar excelentes orientações para essas pessoas. A questão do dirigir e tocar é uma questão importante, que já precocemente se perdem uma série de capacidades cognitivas, como atenção, concentração sustentada, senso de orientação, além da questão da memória operacional, que integra as memórias que aconteceram recentemente, o que está acontecendo agora e o que você quer fazer daqui a alguns minutos. Então, essa perda dessas capacidades levam a uma confusão muito grande no ato de dirigir e isso pode levar a consequências como acidente. Então, não é recomendável que as pessoas dirigam desde o início. Bom, o Hospital Mãe de Deus, seguidamente, faz cursos, inclusive gratuitos, para famílias, né, para que onde todas essas orientações são passadas. Certo, vão haver iniciativas fortes esse ano nesse respeito para ajudar a comunidade nessa doença que é triste, mas que realmente tem uma série de orientações que podem auxiliar. Tem que ser enfrentada, né, para evitar casos como a gente mostrou aí da dona Inês, aí, que está desaparecida e até agora ninguém sabe onde ela anda e de onde ela veio. Muito obrigada por você ter vindo ao Jornal do Almoço, por nos passar dessas informações, doutor. Boa tarde. Então tá, né? 111 anos com tanta lucidez. Nós temos um caso para mostrar para você que é da dona Nancy e da sua família, mas que nós vamos mostrar num outro dia para você, tá certo? Hoje ficamos por aqui, uma ótima tarde e até amanhã.